Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Gênesis capítulo 15. Eu quero ler um texto que tem falado no meu coração, versos 5 e 6. Gênesis capítulo 15, versos 5 e 6. Diz assim: Então o levou para fora. O levou para? Você está aqui comigo, Palhano? Aí, aqui, Palhano, está aqui ou não? Então o levou para... E disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Amém e amém. Tome seu assento. Mais uma vez, alegria de estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Alex, sou bispo da comunidade da cidade aqui em Apucarana, cidade vizinha de vocês. Mas Londrina, durante muito tempo, também foi minha cidade. Eu estudei aqui, eu me casei e vim morar para cá, vim estudar aqui, me formei no ISBEL e aqui fui enviado para missões. Sou casado com a bispa Érica há 25 anos. Temos um filho. Nicolas tem 22 anos, ele é autista, nível 3 de suporte, não verbal, ele não fala, mas eu entendo tudo. Porque às vezes não precisa falar. Sabe aquela olhada que a tua esposa te dá que você já sabe tudo que vai acontecer depois? Tem hora que não precisa falar, né? E Nicolas tem 22 anos. Tudo começou aqui em Londrina, quando a Érica engravidou. Eu tinha acabado de me formar em teologia, estava sendo enviado para missões. E no pré-natal, nós saímos aqui do hospital evangélico, porque uma complicação atrás da outra. Mas quando o Nicolas nasceu, de fato, há 22 anos atrás, poucas informações tínhamos sobre o autismo, o que era aquilo. Conviver com uma criança crescendo que, além do autismo, ele teve uma síndrome chamada Kernicterus, que afetaria toda a sua parte motora. Nicolas não poderia andar, afetou sua parte de visão e auditiva. O Kernicterus dele foi num nível muito alto. Quando o Nicolas nasceu, nós já estávamos em missões, não estávamos mais em Londrina. E eu morava numa cidade de apenas sair de Londrina. Hoje Londrina tem quantos mil habitantes? 700 mil? 500 mil. Mas tinha mais ou menos isso, uns 400 há 20 anos atrás, 300 e pouco, 400 mil. Porque para mim já era grande. Eu trabalhava na UEL, estava passando por ali, eu trabalhava na UEL e estava me formando. Mas a gente foi para missões. Nicolas nasceu numa cidadezinha chamada Mimoso do Oeste, divisa da Bahia com o Piauí. Para não registrar ele em Mimoso, porque iam perguntar para o menino: de onde você é? Eu sou de Mimoso. Então você é mimosense? Aí eu registrei na cidade do lado, chamada Barreiras. Melhor, né? Melhor. Eu falava para todo mundo: o Nicolas é da onde? Ele é barreirense, mas na realidade ele é mimosense. E lá em Missões nós moramos 5 anos plantando igreja. Plantamos igreja em Mimoso, plantamos igreja em Bom Sossego, plantamos igreja em Brejolândia, plantamos igreja Oliveira dos Brejinhos, Ibotirama. Aquela região do Nordeste, ali nós moramos 5 anos plantando igreja. E nosso filho crescendo, e a gente não sabia o que ele tinha, porque o autismo não se falava sobre isso. Nós não tínhamos ideia do que era aquilo.
Andávamos às vezes 640 quilômetros de carro para chegar em Brasília, para poder consultar ele. Até que numa das vindas para cá visitar minha família, me indicaram uma médica aqui de Londrina, a terceira melhor neurologista do sul do país, doutora Regina Coimbra, aqui de Londrina. E a doutora Regina foi que deu o diagnóstico do autismo para o Nicolas. Fechou o quadro dele, falou do Kernicterus, nos explicou. Só tinha um detalhe. Nicolas, quando nós conseguimos fechar o quadro total dele, ele já estava com quase 3 anos. Só que a doença dele era degenerativa. E os especialistas que nos ajudaram no diagnóstico do Nicolas nos disseram, foi uma frase terrível. Normalmente, a criança sobrevive até os 7 anos. Mas Nicolas já tinha 3 para 4. Resumindo a história, aquilo que é impossível aos olhos do homem. Nicolas está com 22, ele anda, ele não fala, mas ele fala o que ele quer. A hora que ele está com fome, ele pega um negócio de Toddy e chega assim, pai, Toddy. Acabou. Não ouço outra palavra da boca dele. Mãe, são pouquíssimas palavras que ele fala, que ele babucia muito, mas a gente entende tudo que ele fala. Não tem filho melhor. Eu não pediria diferente. Nicolas anda, Nicolas ouve. Detalhe, além de ouvir, Deus deu para ele ouvido absoluto. Ele ouve, os meninos do som vão entender. Ele ouve de 20 Hz a 20 mil Hz. E antes da pandemia, que ele conseguia assistir culto na igreja, quando alguém cantava desafinado perto dele, ele fazia assim. Eu falava que ele era o teste para o ministério louvor. Chegava um irmão sentado do lado dele, começava a cantar, era ruim, ele fazia assim, ó. Porque o som não estava certo. Na pandemia, por causa de máscara e tantas outras coisas, o Nicolas, que sempre assistiu o culto, ele vinha sentado do lado do som, com o pessoal do som, ele gostava de ficar naquele cantinho. Depois da pandemia, porque ele não conseguia usar máscara, eu tive que fazer uma salinha para ele lá na igreja. Resultado, nunca mais ele conseguiu entrar na igreja. Pânico de pessoas, a igreja cresceu muito. Ele olha para as pessoas, ele não consegue entrar. Então ele assiste o culto lá de dentro da salinha. E já fazem 5 anos que ele não entra lá, dentro da igreja, para assistir o culto em si. Aí de vez em quando eu chego lá, ele está assistindo o concorrente, R.R. Soares. Eu não sei o que ele viu naquele R.R. Soares, no Jaime de Amorim Campos. E de vez em quando eu pego ele na televisão, anteontem eu até coloquei no Instagram lá, ouvindo a Bíblia em espanhol. Não sei como é que ele acha isso. Às vezes eu pego ele vendo a Bíblia, tudo que ele pega ele joga de ponta cabeça, folheando a Bíblia de ponta cabeça. Aí todo mundo fala, deve estar brincando. Deus tem seus meios de falar com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas uma coisa é certa, quando ele estava indo na PAI, todos os amiguinhos dele, quando ele chegava na PAI, ele botava a mão na cabeça de cada um. A professora me chamou. Por que o Nicolas, ele ficou 17 anos na PAI? Por que todas as vezes ele chega e põe a mão na cabeça de cada um? Eu falei assim, porque ele vê o pai fazendo. Esse menino é crente, é cheio do Espírito Santo. A língua que ele fala eu não entendo, então para mim ele já está falando até em línguas. Esse é o Nicolas. E Deus nos privilegiou de pastorear uma igreja que nós começamos dentro da minha casa. Na realidade começamos na garagem de casa. Eu, minha esposa, a vizinha que ouviu o louvor do outro lado do muro, mas não tinha coragem de vir. Mas eu sabia que ela estava sentada lá ouvindo, a Rosana, batizei ela. E a minha cunhada que vinha aqui de Londrina toda semana para ir lá na célula na minha casa. E hoje Deus tem nos abençoado, tem multiplicado, tem feito grandes coisas. Quero falar um pouquinho com você, porque ao longo desse tempo eu aprendi a viver algumas experiências poderosas com o Senhor. Toda aliança que Deus faz, toda promessa que Deus estabelece, toda aliança que a gente vê na Bíblia, ela é acompanhada de um memorial. Lembre de Noé. Noé, durante
muitos anos de sua vida, décadas e décadas, ele ficou construindo uma arca. E quando ele construiu aquela arca, e ele entrou de fato para a arca, e veio em si o dilúvio, dias de chuva, ele viu aquele barco gigante começando a flutuar, viu as pessoas morrendo. A chuva caiu torrencialmente, dias e mais dias, semanas e mais semanas. Até que um ponto que a chuva parou. Porém, a chuva ter parado, agora ele não poderia sair da arca. Todo dia ele olhava pela janela da arca, o que ele via? Ele via aquele mundaréu de água. Até que passado meses e meses, a água baixou. E Deus dá uma ordem para ele agora: sai da arca. É difícil da gente sair da nossa zona de conforto. É difícil da gente sair de lugares que a gente sabe que a gente está seguro. Deus dá uma ordem para ele e fala assim, ó, sai da arca, Noé. Sai da arca e agora povoe a terra, cultive. A partir de agora é com você, Noé. Mas Noé saía da arca e olhava, eu fico imaginando, não está na Bíblia, mas está na minha cabeça isso. Tem umas coisas que, se for heresia, depois o pastor Ricardo conserta. Mas eu fico imaginando, era cada trovoada que dava, ele corria para a arca. Vai que volta a chuva. Era cada raio que desce, ele queria ficar perto da arca. Por quê? Vai que chove de novo, vai que vem dilúvio de novo, vai que Deus quer fazer de novo, eu estou perto da arca. A arca é minha proteção, eu estou ali, qualquer coisa eu entro. E Deus falando, Noé, sai de perto da arca. A arca foi uma estação. Eu estou aqui para pregar para pessoas que viveram uma estação, mas Deus está dizendo, dentro dessa estação já aconteceu o que tinha que acontecer. Agora você tem que ter coragem de botar o pé para fora, para viver as coisas ainda maiores que eu tenho para você. Um novo tempo, novas armas, um novo tempo, uma nova estação, uma nova estratégia. Noé, sai da arca, Noé. Mas como que eu vou sair da arca? Qual a garantia que eu tenho? Deus vai lá e fala, olha, Noé, eu tenho uma aliança com você, e eu vou colocar um memorial nos céus. Toda vez que você vê a chuva chegando, toda vez que você vê o medo vindo, toda vez que você sentir medo das trovoadas, toda vez que você vê a água caindo, olha para os céus, vai ter um arco celeste lá. Aquele arco é uma aliança que eu tenho com você. Segura na mão de alguém que está do seu lado. Segura na mão de alguém do seu lado e fala assim, ó, fala assim, não tenha medo. Você tem aliança com Deus. Quem está aqui? Ele tinha esse medo. Gênesis, se puder colocar para mim, Gênesis capítulo 9, verso 13. Acompanhem comigo aqui na projeção. Gênesis capítulo 9, verso 13. Meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus sempre estabelece uma promessa. Ele estabelece um memorial, porque Ele sabe dos nossos medos. Ele sabe onde a gente tem medo. E eu me lembro, quando o Nicolas nasceu, e a gente naquela correria de querer saber o que ele tinha, e de médico em médico, e não achava médico que falava sobre isso há 20 anos atrás. Cada consultório, cada lugar que a gente entrava era uma experiência de terror, uma experiência de medo, uma experiência de algo que nós não saberíamos como iríamos viver naquilo. Até que um dia eu aprendi o que significa experiência. A palavra experiência, não sei se você sabe, a palavra experiência, ela é a junção de 3 palavras. Ex, que significa fora. Peri, que significa, é o perímetro. E ciência, é a junção de externo, fora, ex, fora. Por isso que é ex-emprego. Já não faz mais parte, é ex. Então, ex é fora. Perímetro. Está falando, o que é o perímetro, irmão? Eu no colégio, quando eu estudava, todo mundo tem seu perímetro. E às vezes eu arrumava encrenca lá no colégio,
arrumava treta no colégio. E qual era a minha salvação? Eu morava 3 quadras para cima do colégio. Eu arrumava encrenca no colégio, mas eu corria 3 quadras. Mas a hora que eu entrava no meu perímetro, irmão, aí eu ficava valente. Porque ali estavam meus amigos, ali estava a minha galera. Então eu arrumava a treta no colégio, corria 3 ruas e falava, vem, passa desse meio fio para cá para você ver. Você está no seu perímetro. Você está na sua área de proteção. E o que é experiência? É Deus te chamando para você sair fora do seu perímetro, sair fora da tua zona de conforto, sair fora daquilo que você tem o controle, para viver um conhecimento de algo além daquilo que você já conhece. Isso é experiência. O que eu vim aqui para pregar para você, para falar para você? Às vezes você está querendo que Deus saia de onde Ele está, para vir fazer as coisas dentro de onde você está. E Deus está te falando, sai para fora você. Não é eu que entro na tua, é você que entra na minha. Não é eu que entro para fazer as coisas do jeito que você quer, na maneira que você quer. Não é o teu desenho que está certo, é o meu. Foi eu que escrevi tua história, foi eu que escrevi tua vida. Eu sei os caminhos que eu tenho traçado para você. Sai dessa zona de conforto, sai desse perímetro. Não é Deus que vai sair do seu alto e sublime trono, para vir viver nos seus moldes. Você às vezes quer colocar Deus dentro de uma caixinha de fósforos, para viver conforme você quer. Irmão, eu estou dizendo que Deus está te chamando. Ei Abraão da Ieque, sai para fora da tua tenda. O que eu tenho lá fora é muito maior do que a experiência que você tem aqui dentro. E Deus está te dizendo que Ele tem uma experiência maior para a tua vida profissional. Deus está te dizendo que Ele tem uma experiência ainda maior para a tua vida espiritual, para o teu ministério. Deus tem ainda experiências muito maiores, mas não é dentro do teu perímetro. Sai para fora. Quando Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai de onde você vive, vem para um lugar que eu te mostrarei. Mas sabe qual que é o problema de sair da nossa zona de conforto, pastor Ricardo? A gente sempre pede para Deus o quê? Uma garantia. Qual é a minha garantia? Que segurança eu tenho de sair fora? Que segurança eu tenho de viver coisas diferentes? Eu quero saber qual a segurança, quais são as minhas garantias. E Deus está falando, eu só vou te dar uma experiência maior se você tiver coragem de botar o pé para fora. Deixa eu dizer de novo que é para alguém aqui. Deus está dizendo que vai fazer coisas maiores na sua vida, mas você tem que ter coragem de botar o pé para fora. Botar o pé para fora. Quando você tiver coragem de botar o pé para fora, irmão, você levanta o pé, Deus coloca o chão. Deus vai encaminhando as coisas. A gente quer saber qual que é a minha segurança? Qual é a minha garantia de fazer isso, de viver as promessas de Deus, de viver uma experiência diferente? Irmão, só tem uma garantia que Ele dá para a gente: eu estarei com você. A única garantia que a gente tem é a presença de Deus. Para viver experiências maiores, a única garantia é a presença de Deus. A única garantia que a gente tem é que Ele vai com a gente, é que Ele está com a gente, é que Ele faz, irmão. Deserto não tem água, mas quando Ele está com a gente, vai jorrar água da rocha. Deserto não tem açougue, mas quando o povo queria comer, Deus enviou as codornizes. Deserto não tem sombra, irmão, mas aqueles que viviam a experiência com Deus, a Bíblia diz que eles habitavam debaixo da sombra do Onipotente. O que
te mantém firme não são as garantias que o homem pode dar. O que te mantém firme não é a garantia que o teu patrão te dá. O que te mantém firme não é a garantia que pastor te dá. O que te mantém firme é a presença do Senhor todos os dias da sua vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Ele é seu escudo. Ele é o seu escudo. Você não precisa ter medo da política. Tem gente que tem medo de política, medo de anticristo, medo da besta, medo do falso profeta, medo de macumba, medo de feitiçaria. Ô, irmão, você não precisa ter medo de nada disso. Desde que você tenha Deus como teu escudo, desde que você tenha Deus andando do seu lado. E no texto que a gente leu, eu quero rapidamente aqui aplicar algumas lições com você. Verso 5 do capítulo 15, se puder projetar para nós. Diz assim: então o levou para... Esse é o grande desafio. Levar para fora. Abraão, sai para fora. Se fosse no dia de hoje, eu estava falando assim: Abraão, pega o celular, sai para fora, aponta, faz uma selfie para os céus. Eu vim aqui um dia que o bispo Alex da Cabana estava pregando. Não sei se você lembra. E ele estava, acho que foi teu aniversário, senhor Ricardo. E ele estava falando de uma foto que ele fez em frente à Disney. Você lembra daquilo? Eu nunca mais ela saiu da minha cabeça. E aí todos os lugares que são sensacionais da vida dele, ele dava um pulinho e tirava uma foto. Pregou aqui. Eu fico imaginando Deus fazendo mais ou menos isso com Abraão. Abraão, sai para fora da tenda, olha para os céus. Conte as estrelas, se é que você pode contar. Se fosse o dia de hoje, tira uma selfie. Porque toda vez que você olhar para essa foto, você vai ver que você vai lembrar que eu fiz uma promessa. A tua descendência, olha só. Então levou para fora e diz: olha agora para os céus e conte as estrelas, se as pode contar. Assim será a tua descendência. Ei, Abraão, tira uma foto, Abraão. Tira uma foto para quando você esquecer, você olhar no seu álbum de fotos do celular e lembrar que você tem promessa. Todo dia que você entra por essa porta, todo dia que você faz um devocional, todo dia que você recebe uma oração no grupo da igreja, do WhatsApp, todo dia que você recebe algo, é Deus te lembrando, você tem promessa, você tem promessa. Ah, tem alguém aqui que tem promessa, tem gente que está carregado de promessa de Deus. Abraão, guarde essa imagem do céu estrelado, para você lembrar que você tem promessa. 2019, a gente tinha igreja num local lá em Apucarana. E há muito tempo eu estava procurando um local maior. E uma das vezes, eu fui na imobiliária e a imobiliária me deu uma chave de um barracão. E eu fui ver esse barracão, numa avenida. Muito bonito o barracão. E eu peguei a chave na imobiliária, todo faceiro, todo animado. A hora que eu botei a chave na porta, eu vi nitidamente uma voz falando assim: se você vier, vem sozinho, porque eu não movi a nuvem. Lembra disso? Está aqui, ó. Pastor Marcelo, pastor Wellio está comigo. Irmão, eu nem entrei naquele barracão. Toda vez que eu passo em frente dele, sim, eu até viro a cara para ele. E Deus falava assim: se você vier, você vem sozinho, porque eu não movi a nuvem. Eu não entrei, tirei a chave da porta, levei, devolvi para a imobiliária. Ela falou: gostou? Eu falei: não vi. Ué, mas por que não viu? Eu falei: não vai dar certo. E eu fiquei chateado até com Deus. Eu falei: Deus, eu queria tanto, queria que desse certo. E foram passando tempo e nada, até que um dia Deus abre a oportunidade de a gente se mudar para um lugar muito maior, 5 vezes, 4 vezes maior do que a gente tinha. E quando a gente entrou, eu me lembro até hoje, nós entramos no final de 2019, 2 meses e meio depois, entra a pandemia, fecha tudo. Todos os pastores, meus amigos, falavam assim: Alex, como é que você vai fazer para pagar o aluguel?
A hora que você falou ali, eu fui fazer conta. Você falou que pagou já 5 milhões ali. Eu falei, meu Deus, vou fazer minhas contas também, que eu já estou nesses milhões também. Mas onde você profetizou lá, eu tomei posse. Nós vamos também comprar. Nós vamos pisar na terra, nós vamos fazer alguma coisa. Irmãos, nós entramos, 3 meses depois fechou tudo, pandemia. Todo mundo fala assim, a igreja vai fechar. Não vai ter como. Não tem como manter. Não tem como, é muito grande, precisa de uma reforma, estava abandonado. E agora não tinha nem a igreja antiga, e a nova estava tudo tendo que reformar. Não tinha nem dinheiro para reformar, não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel. E agora fechou a igreja, não tinha culto. Irmãos, passou todos os dias, todo o tempo da igreja fechada, nunca faltou um dia o recurso para pagar o aluguel, para reformar a igreja, para fazer as coisas. Por quê? Porque você se move por uma palavra de Deus. Eu estou aqui liberando uma palavra para você do céu sobre a tua vida. Deus está te chamando para uma experiência, só que essa experiência tem que ser movida de fé. É você dar o passo para fora do teu perímetro, o passo para fora da tua zona de conforto, para viver as coisas maiores, mais intensas que Deus tem para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família, para a vida dos teus filhos, para o teu ministério, para os seus negócios, para a empresa, para aquilo que você faz. Ei, Deus está te chamando para algo maior, mas tem que ter coragem, tem que ter a ousadia de botar o pé para fora. Qual a garantia que eu tenho? Só uma: Deus é com você. A garantia não é conta bancária cheia, não é recurso. Com Deus o negócio é diferente. Com Deus é você crer naquilo que eu libero sobre a tua vida. Então vai. Então vai. Sai, Abraão, da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E quando você se move assim, tudo que você faz para Deus fica marcado. Fala para quem está do seu lado. Tudo que você faz para Deus fica marcado. Coloca para mim aí, por favor. Atos, vê um texto, Atos capítulo 10, verso 4. Coloca aí para mim, por favor. Atos capítulo 10, verso 4. Olha só. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhes: as tuas orações, as tuas esmolas ou as tuas ofertas têm subido para memória diante de Deus. Irmão, cada contribuição que você dá, cada oferta que você faz, cada dia que você está como voluntário aqui na igreja, servindo no estacionamento, mexendo aqui no som, eu vi ali o Isaac subindo aqui, arrumando. Irmão, isso aqui para mim é normal, acontece todo dia na igreja, é arrumar um cabo, é arrumar um negócio. Tudo aquilo que você faz para Deus, você está criando um memorial, memória diante de Deus, porque a hora que você chegar, Senhor, Deus, intervém nessa causa, Deus vai olhar para você e vai ver memoriais diante entre Ele e você. Vai ter um memorial que você está construindo, todas as orações que você tem colocado diante do altar do Senhor, tudo aquilo que você tem clamado, tudo aquilo que você tem feito, toda a contribuição que você tem exercido no reino do Senhor, tudo aquilo que você faz, você está construindo um memorial. Ninguém serve Deus à toa. Não, ninguém serve Deus à toa. Tudo que você faz para o reino, tudo que você faz para Deus, você está construindo um altar, um memorial diante dele. Todo dízimo, todo serviço voluntário, toda oferta, oferta de tempo, que às vezes passa tempo, vem aqui, fica uma tarde inteira arrumando, colocando, limpando, ajudando. Irmãos, tudo que você faz diante de Deus tem um memorial. É uma aliança que você está construindo com Deus. Sabe por que essa palavra queimou no meu coração para pregar para você aqui? No carro, acho que vocês viram, eu pegando uma hora, o Marcelo, o tablet, eu estava me mexendo na palavra ali, escrevendo algumas coisas, porque Deus colocou no meu coração. Tem pessoas aqui que têm uma aliança com Deus, mas essa aliança precisa ser renovada, porque você precisa viver coisas maiores. Não é que você não está vivendo coisa grande, é que você está ali que nem Noé. A arca está ali, mas Deus está te falando,
tem uma conquista tão ampla, um mundo inteiro para você conquistar. Tem coisas maiores, sai de perto da arca. A arca foi por um tempo na tua vida. Essa arca serviu por um período na sua vida. Mas agora eu quero colocar coisas maiores, negócios maiores, empreendimentos maiores, coisas ainda maiores, um ministério ainda maior. Eu quero colocar uma unção ainda maior. Eu quero colocar ainda um poder ainda maior. Eu quero colocar ainda experiências ainda mais profundas diante de você. Irmão, não sei você, mas nós somos o povo da aliança. O que Davi falou quando ele viu Golias? Quem é este incircunciso? Ele estava dizendo, ele não tem aliança, eu tenho. Não tem gigante que fique em pé diante de você. Você tem aliança. Você tem aliança, essa igreja tem aliança, os pastores dessa igreja têm aliança. Irmão, entenda, somos o povo da aliança com Deus. A gente ora, a gente chora, a gente jejua, a gente paga preço, por quê? Porque a gente tem aliança. A gente tem aliança. Não tem gigante que vai ficar em pé diante da gente, não. Porque a palavra de Deus diz, maior é aquele que está convosco. O desafio é grande, o problema é grande, a situação parece ser irreversível. Eu estava ouvindo o testemunho aqui. Thomas, nome do menino, Thomas. Não. Sabe por que eu creio? Na oração que o pastor Ricardo estava fazendo pelo menino, eu não sei quem é ele. Mas eu já também tive o meu Thomas no meu braço, desenganado. E o meu Thomas hoje, se chama Nicolas. E tem 22 anos, uma saúde abençoada. Somos o povo da aliança. Somos o povo da aliança. Mas nesse mesmo texto, e eu caminho para encerrar. Gênesis capítulo 15 que nós estamos lendo. Olha o verso 11. E aqui eu quero fazer duas colocações com você. Verso 11, por favor. Quando Abraão estabelece a aliança com Deus, ele faz um memorial, ele entrega a oferta ali do capítulo 11. Olha o que acontecia do capítulo 15, olha o que acontecia no verso 11. E as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, as enxotava. Ele pega, Deus pede para ele uma oferta, ele parte o animal ao meio, faz a oferta. E enquanto ele está fazendo a oferta, aves de rapina, aves vinham para comer a oferta. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é o povo da aliança. Isso eu não tenho dúvida. Mas tem muita ave de rapina querendo comer tua aliança. Posso falar uma coisa para você? Bloqueia aquele número. Posso falar uma coisa para você? Não atende mais aquele telefone. Posso falar uma coisa para você? Exclui do Instagram. Não senta mais na mesa com aqueles. Você tem aliança. Somos um povo da aliança, mas tem muita ave de rapina querendo comer a aliança que nós temos com Deus. É algo que pode destruir tua vida daqui para frente. Deus está te falando, eu tenho coisas maiores, eu tenho uma aliança com você, você vai viver coisas ainda insondáveis, mas você precisa resistir. E Abraão enxotava essas aves. Está na hora de você pôr para fora. Tem gente querendo restabelecer relacionamentos, amigos que Deus já falou assim, não é para ter. Você está querendo colocar na tua mesa quem Deus já tirou. Você está aqui? Você está aqui? Eu estou sozinho. Só que quando você entende, a aliança entre mim e Deus, ninguém vai tocar naquilo que Deus me deu. Irmão, você se posiciona diferente. Dinheiro não te compra. Posição social não te compra. Amizades influentes não te compram. Conexões não te compram. Porque maior do que todas essas coisas é a aliança que você tem com Deus. E nada vai tocar na tua aliança com Deus.
O verso 12. Normalmente quando eu falo que eu estou encerrando, eu falo 9 vezes lá na igreja. Eu falei a terceira já, né? Não, tô acabando. Verso 12. Eu posso ler aqui, né? Que vocês são muito tecnológicos, irmão. Tem aqui, ó. E pondo-se o sol. E o quê? O que acontece quando o sol se põe? Fica. Vocês são inteligentes. Eu gosto de povo londrinense que é inteligente. Se o sol se pôs, significa que agora chegou a noite, sim ou não? Então você concorda que tudo que Abraão conversou com Deus era de dia? Toda a conversa dele se foi de dia. Aí no verso 12, o sol se põe. Você está aqui comigo? Toda a conversa que Deus está tendo com Abraão é durante o dia. A noite vem. Agora só tem um problema. O verso 5 foi de dia então. E o que está no verso 5? Coloca para nós. Sai para fora da tenda. Olha para os céus. Conta a estrela. Irmão, como é que conta a estrela de dia? Como que conta estrela de dia? Toda a conversa foi de dia. Você pode ficar em pé que eu quero profetizar algo sobre a tua vida? Abraão, sai para fora. Olha para o céu e conta as estrelas. Mas era durante o... Você não está vendo, mas está lá. Abraão disse, eu creio. Deus poderia ter até brincado com Abraão. Abraão, você está vendo? Eu não estou vendo, mas eu creio. Elas estão lá. Eu só não estou vendo porque é de dia. Mas eu creio que elas estão lá. Sai para fora, Abraão. Conte as estrelas do céu se puder. Ele está dizendo, eu não posso porque eu não as vejo, mas eu sei que está lá. Você não está vendo, mas Deus está fazendo. Você não está conseguindo enxergar agora, mas já está acontecendo no teu futuro. Enquanto você está aqui hoje, dentro da IEQ palhando, com as mãos levantadas, unindo a tua fé com a minha, Deus está agindo no teu amanhã, na tua próxima semana, nos teus próximos negócios. Deus já está fazendo um mover. Qual a melhor hora do dia para ver estrela? Qual? Estou falando que vocês são inteligentes? Vocês são acima da média mesmo, que nem o pastor Ricardo disse. Qual o melhor horário? É porque nas noites mais escuras da vida que as promessas de Deus ficam mais claras diante dos nossos olhos. É nas horas mais escuras da nossa vida, nos momentos mais difíceis, que Deus tem a habilidade de te mostrar claramente que você tem aliança com Ele e que Ele tem promessa sobre a tua vida. Talvez você está vivendo um tempo de escuridão, de tristeza, de enfermidade, de luta. Talvez é nessa hora escura, dessa quarta-feira de Londrina, que Deus te trouxe aqui para dizer, você tem aliança comigo e eu tenho promessa sobre a tua vida. Levante a sua mão, feche seus olhos. Tu dá